A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na Sua santa palavra, para podermos também agradecer a Ele por mais um dia de vida. É motivo de muita alegria para todos nós, meus irmãos, podermos estar vivos, tendo fôlego de vida, para podermos continuar, a nossa jornada aqui nessa terra, sempre com o nosso Deus à frente de todas as nossas batalhas, de tudo aquilo que a gente precisa fazer. Não podemos perder a confiança no Senhor, amém? Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites com a meditação da noite, todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Hoje, para a nossa meditação, eu trago alguns versículos aqui no Salmo 40. Salmo 40, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, e nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la conforme a vontade do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Aleluias! O título aqui desse capítulo é Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Então, se você tiver a oportunidade, medita em todo o capítulo 40. Mas para a nossa meditação, que é mais breve, eu trouxe esses 4 versículos, irmãos, que vai estar falando sobre a questão de Deus ouvir a alma paciente. Aqui o salmista Davi disse: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A tendência nossa, a tendência do ser humano é ter um coração ansioso. Ele, nesse ponto, são poucos os que obedecem à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos, mas a maioria de nós, infelizmente, anda ansioso, acha que os pedidos que fazem a Deus, devem ser atendidos, se possível para ontem, irmãos, mas não é dessa forma, que o Senhor age. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então a gente precisa entender que o Senhor tem todo um trabalhar, na nossa vida, para que Ele venha cumprir os seus propósitos, aleluias, para conosco. Muitas coisas não nos são entregues no tempo que a gente quer, porque o Senhor está trabalhando, irmãos. E isso, muitas vezes, é até para que a gente seja aperfeiçoado na paciência. Tem uma passagem que eu gosto muito, que fica em Romanos capítulo 5, onde o apóstolo Paulo diz, que era para glorificarmos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, meus irmãos, quando a gente passa, por uma luta muito grande, e a gente então pede a Deus, que nos livre daquela situação, é necessário que a gente tenha paciência, para que a gente alcance experiências para depois a gente ajudar o nosso próximo e também para sermos ajudados, na próxima luta que virá,
porque aqui nessa terra, como disse Jesus, nós teríamos aflições, nós temos aflições. Deus nos tira de uma, daqui a pouco vem outra, e Ele nos tira novamente. E assim vai, meus irmãos. O que a gente não pode é perder a esperança, né? E para que a gente não perca a esperança, é necessário que a gente tenha paciência, conforme eu citei aqui, Romanos capítulo 5. Aqui então o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, aleluias, e ouviu o meu clamor. Eu já tive experiência com Deus de esperar com paciência no Senhor, não só de ouvir falar isso aqui que está escrito, mas já tive essa experiência de ficar anos e anos aguardando uma vitória e ela chegar, irmãos. Aleluias! Porque o nosso Deus, ele não dorme. E ele sabe o tempo certo, a hora certa de nos entregar, aleluias, a vitória que a gente está clamando. E ele nos entrega de uma forma perfeita. Quando a gente fica ansioso, a gente tem exemplos na palavra de Deus, de pessoas que estiveram ali, olha, precipitações para alcançar uma bênção e se deram mal. Então a gente precisa ter todo esse cuidado de obedecer a palavra de Deus nesse ponto da paciência. Assim como uma criança, né, pede ali aos seus pais um presente e às vezes, né, tá longe do Natal e eles falam: "No Natal o senhor me dá isso, a senhora me dá isso", e eles ficam ali esperando o Natal chegar para receberem aquele presente. Esperam ali com paciência. Aqueles que se inquietam, que ficam cobrando antes, o que acontece? Muitas vezes os pais falam: você não está sabendo esperar, então você não vai receber. Não é assim? Então, meus irmãos, que a gente possa, né, entender que Deus tem um propósito para tudo, que aquilo que a gente pediu vai chegar, mas vai ser no tempo de Deus. Se a gente vai fazer, por exemplo, um pão, o pão é um dos pratos, né, que mais requer paciência ali do cozinheiro ou da cozinheira. Porque a gente vai precisar esperar aquele pão descansar, a gente vai colocar o fermento, e o fermento do pão é um fermento que requer tempo para que ele faça o pão crescer. Então a gente coloca o pão ali, se for num dia frio, a gente tem que aguardar mais ou menos 1 hora para aquele pão crescer. E se a gente abrir a massa do pão antes dela crescer, o pão vai ficar pesado, vai ficar duro, não vai dar certo, não é verdade? Então, meus irmãos, é necessário paciência para que tudo saia perfeito, para que a bênção que você e eu precisa venha perfeita. E o salmista Davi entendeu isso, e ele declarou que ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para ele, ouviu o clamor dele, e o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Olha quantos problemas ele estava atravessando. Pôs os pés dele sobre uma rocha, aleluias, firmou os passos dele, e pôs um novo cântico na boca dele, um hino ao nosso Deus. E aí ele declarou: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha aí que maravilha! Através da sua vitória, muitos crerão no Senhor, muitos confiarão em Deus. Quando você espera, Deus te entrega aquela bênção perfeita. Aleluias! E conforme o salmista disse aqui, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Amém? Então que você fique com essa palavra de vitória para a sua vida nessa noite. Se você acha que está demorando a sua bênção chegar, meu irmão, descanse em Deus. Creia que ela está sendo lapidada. A sua bênção está sendo totalmente cuidada ali pelo Senhor nos mínimos detalhes, para que quando você a receber, você tenha um cântico novo na sua boca, um novo hino ao seu Deus.
e que muitos vejam a sua bênção, temam ao Senhor e confiem no Senhor. Amém? Para tudo existe um propósito de Deus. Fique com essa palavra de vitória para o seu coração e que você possa crer nela, em nome de Jesus. Nesse momento eu convido você a fazer a oração da fé juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem preparado para nos entregar. Que o Senhor nessa noite possa fortalecer, meu Deus, a nossa fé, fortalecer a nossa esperança em Ti, Pai. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, dar-nos condição, meu Pai, da gente ter paciência, Pai, para aguardar aquilo que o Senhor tem para nós, que nós não venhamos jogar fora a bênção que o Senhor tem preparado, Pai. Abençoe a todos os ouvintes, que o Senhor fortaleça cada um na presença santa e gloriosa do Senhor. Pai, aquele que está enfermo, que seja curado pelo teu poder na hora certa, Pai. Que possa receber o milagre que está precisando na hora certa do Senhor, Pai. Visita aquele que está no hospital nessa hora, que está no leito de dor, que o Senhor possa trazer, meu Deus, um milagre para essa vida, Senhor. Visita crianças em orfanatos, idosos nos asilos. Pai, visita clínicas de recuperação, presídios, Senhor. Meu Deus, que haja libertação na alma, Pai, que haja, meu Pai, salvação nessa noite, em nome de Jesus. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que o Senhor continue comigo, me dando força para perseverar nessa obra. Pai, abençoando a nossa família, guardando, livrando do mal. Pai amado, abençoa esse canal, que esse canal venha crescer para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família, e até amanhã, se Deus assim permitir.